uma galera aqui que vocês conhecem? O Gabriel, né? Então foi da minha turma. E... foi. Não, manda lá. E aí, acho que eu tenho um carinho muito grande pelo Cefet, primeiro porque foi aqui que eu graduei, foi aqui que tudo começou assim para mim de uma maneira bem ampla mesmo. E acho que hoje, vindo para cá, eu moro em Belo Horizonte, e aí vindo para cá eu comecei a refletir um pouco e caralho, tô voltando para o Cefet, assim, a gente fez as contas, né, 17 anos, né, que então, às vezes a idade de alguém aqui, quem tem 17, 18 anos, e a idade de vocês foi 2008, quando a gente começou. E eu falei, caraca, estou voltando para o Cefet depois de muitos anos e talvez, olhando para trás, assim, as 10 pessoas mais importantes da minha vida, 2 estudaram aqui, né? Uma na minha sala foi o Matheus e o Raul, que vai vir falar amanhã com vocês, que é meu sócio hoje também é daqui. Então, acho que primeiro é isso, assim, queria agradecer vocês por me receber, agradecer o Cefet, né, que é uma instituição, até certo ponto, ela é física, mas ela é ilusória também, então, pela parte da mecatrônica, pelos meninos que estudaram comigo, pelos professores, todo mundo, acho que com certeza eu carrego um pedaço do Cefet em mim, porque além da formação e etc., pessoas do Cefet ainda estão comigo hoje, e isso tem um peso muito grande, tem um valor muito grande, então acho que primeiramente é isso. Bom, segundo, acho que apresenta... Tem um controlezinho? Como é que é? Vai rolar? Acabou a bateria. Eita, eu vou passar. Passa Eu passo aqui. Tem mouse, que aí eu passo o mouse no scroll do mouse. Cadê o... É isso. Aham, tô procurando o mouse aqui. Então, eu acho que para falar um... não sei se fica. Tá vendo? Eu não gosto muito não, mas tá bom. E aí eu separei uma apresentação, acho que eu pensei um pouco diferente no formato assim, porque eu posso falar sobre, posso falar de, porque eu já estive no lugar de vocês, né? Então eu já estudei, já estava na graduação também, e eu sei o quanto é chato ficar vendo um cara falando que você nem conhece. Né? Vocês já estão na última palestra do dia, e eu sei que é um pouco maçante, então eu dividi a apresentação em 4 etapas. Então eu vou passar um pouco, vou falar um pouco daqui do Cefet, quando eu estava aqui, quando eu estudava, vou fazer uma pausa, a gente troca uma ideia. Aí eu vou falar um pouco depois da Orbiter, que foi a empresa que a gente criou, aí tem um fechamento, aí eu paro, a gente bate um papo, troca uma ideia. E assim por diante. Porque eu acho que fica um negócio mais dinâmico, ninguém fica dormindo no telefone, eu sei que vocês têm coisa para fazer. Tá semana de prova agora? Não? Proibido. Hã? Proibido prova. Como assim? Tá boa as provas? Semana não tem prova. Ah, tá. Né? Aí eu quero fazer uma pesquisa também, um censo aqui comunitário. Quem é da mecatrônica aqui? Só para eu levantar a mão. Beleza. Ah, tem até uma panela, né? E a computação é daqui. Tá correto. Beleza. Tá bom. Quem está aqui nos primeiros 3, 4 períodos do curso? Talvez 30%. Quem está no meio do curso? 4, 5º, 6º, 7º? Quem está formando? Ó. Quem está fatorial aqui já? A galera sempre tem, né? A galera aí. Mas tá tudo certo, gente. Vocês vão ver que depois que vocês formarem, ninguém vai nem lembrar disso. Tá tudo certo. Tá tudo aqui. E aí, um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que falar de... Quando a gente fala de si mesmo, assim, é muito chato também. E eu queria trazer um olhar mais humano para a coisa, assim. Um olhar mais maduro, talvez. Um papo mais profundo, meio filosófico. Tem filosofia na grade? Tem, né? Eu vou falar uma parada aqui, vocês vão brigar comigo, mas se vocês pudessem me prestar atenção na aula de filosofia, seria legal, assim, porque eu não fiz isso, né? Claramente não fiz. A gente tinha aula de filosofia, sociologia, direito, e pra gente com um olhar de 18, 19 anos, a gente falava, pô, que merda é essa? Não vou olhar para isso. Sou engenheiro, sou exatas, mas hoje, depois de quase 20 anos, 17 anos, eu olho e acho que é muito importante a parte filosófica da coisa. Então, vou trazer um papo desse assim, para a gente tentar entender um pouco mais do ego, né? Do ego do engenheiro. Né? Isso é um negócio que vocês precisam começar a olhar agora. Porque quanto antes vocês começarem a se conhecer, quanto antes vocês começarem a se entender como pessoa, vocês vão ver que as coisas vão ficar mais fáceis. Então, acho que a gente vai bater esse papo durante a palestra. Beleza? Então, vamos lá. E aí, o tema que eu trouxe aqui, acho que é um tema também meio bastante interessante, porque eu não sou professor, eu não sou acadêmico, né? Nunca fui.
Então, eu estou numa outra visão assim de professor, estou numa visão empreendedora, uma visão de mercado, e talvez possa ser bem legal para quem gosta, né, quer seguir essa área, ou para quem está confuso, não sabe para onde ir, principalmente para a galera que está formando, são poucos, mas quem está no meio para frente, já está na hora aí de mexer seus pauzinhos, de começar a entender o que vai fazer da vida, então talvez possa ser interessante. E aí eu trouxe uma experiência, né, de vida por mim, pelo meu sócio, que era daqui e tal. A gente fundou uma empresa, foi a Octa, em 2017. A gente acabou vendendo a empresa em 2022, eu fiquei mais 2 anos, 23, 24. E agora eu estou no meu momento do meu sabático. Assim, estou pegando mais leve comigo mesmo, dando uma refletida, lendo filosofia, então trazendo algumas coisas mais de comportamento. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, como eu já disse, nós teremos 4 momentos. O momento Cefet, eu vou contar um pouco das histórias, dos casos, e eu vou deixar bem à vontade, assim, já trouxe uma imagem assim, logo de cara, para já ficar registrado. Hã? É lógico, foto é bom demais. É isso aí. Gente, mecatrônica é isso aí, não tem muito o que fazer não. Eu sou o último ali, eu sou o de trás. O Matheus, meu sócio, é o do meio, e o da frente é o Marcelo, o Dogão. Como eu falei para você, a gente é da primeira turma, de 2008, e, sendo bem sincero, assim, os meninos me conhecem, eu nunca fui um aluno nota A, assim, acho que a gente, na nossa turma, tinha o Thiago, né, o Matheus, quem mais? O Putre é longe, tá, gente? Tem os apelidos. Tinha uns 5 negros lá na sala que eram os caras, assim, muito fora da curva, né, muito fora da curva. E esses caras, era isso, né, não tinha como acompanhar, assim, era 100, 90, 95, 98, 97. E eu tava ali na rabeira, ali, uns 6, 6,5. Aí juntava uns pontos ali, fazia umas colinhas de vez em quando, tá liberado, e passava, assim. Mas eu acreditava mais no meu potencial, como é que eu vou falar isso? Como eu não queria muito a parte acadêmica, eu sabia que a nota não ia fazer tanta diferença para mim, para entrar no mestrado, por exemplo. Então, e aí, de novo, né, gente? Pega o meu recorte que eu falei no início. Eu não sou acadêmico. Então, eu sabia que eu não queria ser acadêmico, então eu não queria fazer mestrado, então eu tinha uma visão um pouco diferente de olhar a nota, não como um resultado de mim mesmo, mas sim como uma forma de eu passar de ano, completar o curso e ir embora para casa. Era isso que eu queria, assim, nada mais. Então, era esse o meu jogo, assim, quando eu estudava no Cefet, simplesmente. E aí, a gente, basicamente, passou por toda a transição do Cefet, não sei se todo mundo sabe, que nem era aqui, né, no campus, era lá embaixo. A gente veio para cá, literalmente assim, construindo o Cefet, né? Não tinha prédio direito, aí não tinha sala, aí não sei o quê, aí o galpão de mecânica era lá embaixo, tinha que ir lá para outro lugar. As coisas eram mais difíceis, assim. Eu olho para cá hoje, eu fico bastante feliz como as coisas evoluíram, né? Como a estrutura mudou, como que as coisas mudaram. E, bom, acho que é um processo natural, né? Quando as pessoas acabam colocando energia para fazer tudo isso. E aí nós formamos, na verdade eu formei, a gente formei junto com o Matheus, mas o Matheus tinha feito um intercâmbio na França, né? Ficou lá um tempo. Aí eu não lembro se ele formou junto comigo ou se formou logo depois. Formou junto, né? Foi em 2000 e... Teve a greve, né? Isso, era para ser no final de 2012, e aí teve a greve, a única greve que a gente enfrentou na graduação toda, aí atrasou um pouquinho, a gente acabou formando em 2013 oficialmente, eu já trabalhava na SK. E aí eu falei assim, ó, eu lembro que era o Renato e o Walter, o coordenador do curso, não lembro. Aí eu falei assim, ó, vocês se viram aí, eu não quero nem saber, eu quero fazer o resto do período à distância, porque eu já trabalhava, não podia voltar para cá para ficar assistindo aula. E aquelas últimas disciplinas, não sei se tem ainda hoje, ambiental, TCC2, eu fiz a distância por causa do trabalho. Bom, e aqui, já trazendo um recorte, foi o nosso primeiro escritório físico, quando o Matheus e eu, a gente juntou em 2017. A história é bem legal, assim, vou contar um pouco. A gente, na verdade não, na verdade eu vou pausar e vou querer se você tem alguma dúvida em relação ao curso, a mecatrônica. Eu vi que vocês perguntaram para a Tabita o que ela faria diferente. Eu quero saber se vocês têm algum tipo de pergunta em relação a como foi minha graduação, o que foi graduar para mim, o que foi o Cefet, tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Mano. Você falou da questão, você nunca pretendeu um lado mais
mais acadêmico, né? E tanto dessa questão de, a nota que deu para passar é isso. Uhum. Você sente que isso realmente, tipo assim, depois que você saiu, foi uma coisa que não fez Pra mim? Diferença nenhuma, tipo assim, já esqueceu sobre isso. Zero. Bom, serve de apoio emocional aqui. Aí, assim, você talvez tem que tomar cuidado com as palavras, assim, porque às vezes eu posso soar muito rígido com a palavra, mas eu vou tentar explicar. 2 conselhos que eu dou para quem está começando. Número 1, amplie o máximo o repertório de vocês. O que é ampliar o repertório? É você olhar para o mundo com a cabeça aberta. Assim. Então é você ter a oportunidade de trabalhar em algum lugar, fazer estágio de graça. Você não vai receber nada, faça. Tem a oportunidade de aprender uma língua nova, faça. Tem a oportunidade de fazer um intercâmbio pela faculdade, por não sei aonde, por aqueles programas de não sei o quê, faça. Tem a oportunidade de comer uma coisa diferente, experimentar alguma coisa nova, faça. Porque você vai ver que ao passar dos anos, você vai olhar para trás, aí você vai começar, pô, por que eu não fiz isso? Por que eu não peguei aquele estágio? Por que eu não aprendi tal coisa? Por que eu não fiz isso? Então, acho que o primeiro conselho é repertório. Aumente o seu repertório. Trabalhe 1 ano numa empresa, no outro ano saia, vai para outra empresa, outro setor, e vai experimentando coisas. Porque quando a gente está na graduação, e quando a gente está no olhar de vocês, esse no olhar muito interno, a gente não percebe que aqui é um ambiente seguro, é um ambiente de teste. Você pode errar, você pode fazer merda, você pode chegar bêbado na aula do Walter, que ele não vai te encher o saco, entendeu? Você pode chegar atrasado na aula de não sei quem, que no máximo vai te dar uma falta. E na vida real não é assim. Né? Na vida real as coisas são um pouco diferentes. Então aqui, aproveite esse momento para testar. Junta com 2 amigos e abre uma empresa. Junta com mais 3 e vai vender uma solução para uma empresa. Ah, mas eu não sei o que fazer. Se vira, velho, aprende, entendeu? Como é que abre um PJ? ChatGPT te ajuda. Então, usa os 5 anos da melhor maneira possível. Né? Não fica aqui só na sala de aula esperando o professor dar aula e aí você vai, aí você estuda para a prova. A vida é muito mais ampla do que isso. Assim. Então, corra atrás das coisas, não fique com a bunda sentada na cadeira e esperando as coisas acontecer, porque elas não vão. Né? Então, não tem almoço grátis assim, e aí é isso. E aí, esse é um conselho. E o segundo conselho faz parte um pouco dessa sua pergunta, que é em relação ao ego. É difícil falar isso com uma cabeça muito mais madura hoje, né, e me colocando numa posição mais nova. Mas o quanto antes vocês se conhecerem, se entenderem com vocês mesmos, assim, vocês vão começar a tomar essas decisões de uma maneira mais simples. Né? Pô, será que eu tenho certeza que eu não quero seguir a área acadêmica? Tá tudo bem, se você quiser. Né? Mas eu quero ser professor. Tá tudo bem também. Siga, vai atrás. Né? Então, quanto mais novo vocês se entenderem, vocês começarem a se perguntar, a se questionar, a debater o que vocês querem para a vida, mais rápido vocês vão conseguir chegar no caminho que vocês vão sentir prazer em se expressar, e enfim, acho que é por aí. Tá? Bom, mais uma pergunta? Manda, Lucas. Continuando o que ela perguntou. Continuando o que ela perguntou. Quando se graduou, você tinha essa visão de eu preciso passar e as notas não serão importantes. Ao longo do tempo, a sua visão sobre a graduação mudou também? Mudou. No sentido de... você entendeu? Entendi. E aí, de novo, é uma visão complicada, assim, porque se você me perguntar, você se arrepende de ter feito engenharia mecatrônica? Em nenhum momento. Nenhum momento. E aí eu vou te falar o que eu mais aprendi aqui e é o que eu levo para a minha vida até hoje e que eu vejo que é um puta diferencial quando eu olho para as pessoas ao meu redor, para a média, quando eu olho para as pessoas que vão trabalhar comigo, que é a capacidade de resolução de problema. Alguém vai te perguntar como é que você foi na prova de cálculo? Vamos lá. Lá no mercado de trabalho, né? Lá quando você formar, quando você for para a empresa. Alguém vai te perguntar o que você fez no curso, na matéria de termodinâmica? Não vai. Alguém vai te perguntar que nota que você tirou na matéria de controle? Também não vai. Agora, o que ele vai te perguntar é o que você entrega? Né? Que problema que você resolve? É isso. Então, se a sua nota for muito boa, se é aluno nota A, 100,
95, 96. E você não resolve o problema de ninguém, não adiantou nada. Então, o mercado, ele cobra diferente, ele não cobra nota. Acho que esse é o ponto assim, que eu quero dizer, sabe? O mercado ele não cobra nota, ele cobra resolução de problema, ele cobra entrega. Então, e aí quando você olha para trás, eu percebo assim, pô, é isso, eu fiz o curso que eu tinha que fazer, porque o curso me deu uma amplitude de resolução de problema, assim, uma caixa de ferramentas que eu posso acessar a qualquer momento. Então, estou com um problema aqui de mecânica, que mistura termodinâmica. Eu vou lá, acesso, eu sei fazer, se eu não souber, eu sei pesquisar, eu sei aprender. Eu criei mecanismos para isso, fazendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, números complexos, essa porra toda. Então, não é o cálculo 1 em si, não é os números complexos em si, é a conjuntura inteira, é a capacidade de resolução de problema, é a capacidade de você transformar o problema de alguém numa solução. Então, acho que isso é o grande pulo do gato, assim, acho que é o grande aprendizado para quem está formando. Aí, a minha visão, né, em relação a isso, ela não mudou. Então, eu não me arrependo de ter feito, mas se eu fosse fazer agora, calor, meu primeiro semestre, eu faria diferente. Totalmente diferente. Mas é isso, né? Não tinha maturidade, é muito fácil falar hoje com a cabeça minha, mas na época, né, só queria beber, fazer farra e é isso. E tá certo, inclusive, né? Tem que aproveitar essa fase também, porque vocês vão perceber, assim, estava conversando com a Adriana hoje, nós temos, formamos 2012, 13, né? São 2025, 12 anos de formado. Eu tenho contato com o meu sócio, que era da minha sala, e só, sacou? Então, as amizades que vocês estão fazendo aqui, cara, será difícil vocês manterem, porque cada um, a Tata vai para não sei aonde, fulano está nos Estados Unidos, o Thiago, que ia dar palestra aqui, é um dos meus melhores amigos da sala, está nos Estados Unidos, tem 2017, tem 8 anos que eu não vejo o Thiago. Então, assim, as coisas mudam, né? Vocês vão perceber que a vida é a vida acontecendo, assim, tá todo lado, né? As pessoas trabalham, mudam, têm filho, casa, então acho que a cabeça também acaba mudando. Mais perguntas sobre o Cefet? Sobre graduação? Galera da computação aí, sei programar também, tá? Então, se vocês quiserem perguntar aí, na minha época era PIC, era nem C++, tinha nem esses programas. Hoje tem Arduino, tem Microbit, tem a porra. Mais perguntas? Sobre o Cefet? Sobre a graduação? Sobre os 5 anos do Cefet? Olha, vocês estão muito com criatividade. Eu ia perguntar quem que era o professor mais chato que você tinha? Quem é o professor mais chato? Mais chato? Porra, eu perguntei para mim mesmo e não posso nem responder. Não, agora você vai falar, que está aqui ainda. Vou falar. Não, ó, os mais gente boa. Vou começar pelos mais gente boa. O João Carlos era muito sangue bom. O Herrera tá aí, né? Quem não gosta do Herrera é gente boa, cara. Agora acho que deve estar mais quieto, mas na época, o bicho dava trabalho demais. Herrera, gente boa, caramba. O Walter também gostava do Walter. Quem mais? O Wagner. Fala igual você também, né? Senão você tá aqui, desmereceu o Wagner, né? Pode. Cara, mas eu passei apertado com o Marcos Paulo, professor de física. Você lembra? Pô, o cara foi sujeira, mano. Mas enfim, ele deu pau na cara geral, mas enfim, vidas passadas. Superado. O que mais? Mais perguntas? Mas, ô, Léo, aproveitando. Nesse contexto aí de estudar é necessário. Ser aprovado continua sendo importante. Mas é óbvio, né? Senão você não passa, senão você não forma. E aí, eu acho que existe uma romantização muito perigosa, né? Isso é foda falar, né? Muita criança falando, mas eu não quero mais assistir aula, porque eu não vou usar máscara. Cara, isso é completamente absurdo isso, né? Porque, de novo, não é sobre a fórmula, é sobre o seu desenvolvimento, né? A sua capacidade de resolver problemas, né? Então, quando você faz cálculo 1, 2, 3, 4, números complexos, ninguém está nem aí para a fórmula que você está aplicando pela integral. Não é isso. É sobre a sua capacidade de expandir a sua cabeça para você resolver um problema complexo. É isso. Entendeu? Então, é definitivamente muito importante você se formar para você passar pelo processo, você entender, você sentir a dor. Né? Você tem que estudar, velho. Tem o que fazer. Não tem, entendeu? É isso. Você tem que sentar a bunda na mesa e estudar. Acabou. É isso. Então, acho que a galera começa a romantizar muitas coisas. Tá apertado. Foda-se, velho. Estuda, sacou?
Estuda, não tem o que fazer não tem nada grátis. Se fosse assim, velho, todo mundo formava em mecatrônica, aí acabou, né? Então acho que é isso, assim. Peguem a oportunidade que vocês têm, né? Vocês estão aqui, vocês precisam entender isso também. Vocês são pessoas privilegiadas no sentido de ter a oportunidade de estudar numa escola federal e tal, em um curso que é muito bom, um curso que desenvolve muitas pessoas boas, e aproveitem, sacou? Aí, de novo, usa o Cefet, os 5 anos, 6, 7, 20, como laboratório de vocês, né? Usa como laboratório pessoal, assim, façam testes, abram empresas, fechem empresas, deem aula particular, fechem as aulas particulares, aprendam coisas novas. Está tudo liberado aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí depois vocês vão ver que a vida real vai cobrar isso de vocês, assim, um repertório maior, uma amplitude, um conhecimento de vida maior. Então, quando eu estava aqui no Cefet, eu lembro que foi antes do Ciências Sem Fronteiras. Olha só, essa história é muito massa. E aí o Cefet, não sei se tem ainda, Adriano, vocês podem me corrigir, tinha uma parceria com as faculdades da Alemanha. Um convênio, né? Não sei se tem, mas na época tinha. Antes do Ciências Sem Fronteiras. E aí eu cismei que eu queria ir para lá. Eu vou para lá. Aí eu comecei a estudar alemão. Fiz alemão, fiz 2 anos de alemão para fazer a prova, porque meu sonho era ir para lá para sacar, para ver de qual é que é, sacou? E aí eu não passei na prova. Eu passei na prova e fiquei puto. Eu tinha estudado muito e não passei. Aí veio o Ciências Sem Fronteira, eu já estava quase formando, aí eu não animei em entrar para atrasar minha formatura. E aí eu comecei a fazer estágio em uma empresa italiana, chama SK. Talvez aqui alguns conheçam, porque tem uma galera que fez estágio. O Felipe veio, né? O Felipe foi meu estagiário lá na SK. E aí eu comecei a estudar italiano. Cara, vou estudar italiano então. Aí comecei a estudar italiano, resultado. Fui para a empresa como estagiário, fui contratado, fui gerente da empresa assim, em 9 meses, e mandaram para a Itália. Aí, mas é porque você estudou italiano? Não, é porque eu cheguei na empresa falando italiano. Então isso abriu portas para mim. Então, se eu ficasse aqui sentado com meu bundinho esperando as coisas acontecerem, talvez eu não poderia ter tido essa oportunidade. Então é isso, tentem as coisas, errem, né? Comecem de novo, testem, façam de novo. E aí é isso. Se importar menos com as opiniões das outras pessoas e preocupar com os seus, o que você está fazendo de verdade. Você ia fazer uma pergunta? Eu acho que até você acabou respondendo ela um pouco, mas a resposta é outra. Que você falou que, por exemplo, se você fosse fazer a sua graduação hoje, você faria muita coisa diferente. Faria. Tem alguma coisa que é, tipo assim, o principal que você mudaria se fosse fazer hoje em dia? Eu teria aberto minha empresa na engenharia. Ponto. Simples assim. O Matheus e eu, a gente já teve essa conversa várias vezes, e fala assim, mano, a gente demorou 4 anos, né, para abrir a empresa. A gente formou em 2013, a gente foi abrir a empresa em 2017. A gente falou, se a gente tivesse aberto a empresa na graduação, né? É óbvio, né, que muita coisa poderia acontecer, mas o que eu quero dizer é, não ia custar nada, a gente ia abrir a empresa, e provavelmente a gente ia quebrar, mas está tudo certo, sacou? Então aqui vocês têm ferramentas, vocês têm pessoas boas, junto com umas 3, 4 pessoas da programação, vai vender, sei lá, site, vai vender qualquer coisa, vai vender, entendeu? Se vira, troca ideia com a galera, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas hoje que a gente não tinha naquela época, né? YouTube, ChatGPT. Então, hoje está rolando uma onda aí, né, de automação pelo ChatGPT. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui pegar para fazer, mano, é 5 minutos. 3 integrações ali, hoje já está tudo muito bem no-code, plugado, você não precisa nem programar. Bom, entende? Então, eu faria diferente assim, eu teria testado. E aí rolou uma parada, vou falar para vocês aqui. O Thiago e eu, a gente tentou abrir a empresa júnior aqui e não rolou. Não rolou. Se não rola, rolou? Eles são os roxinhos aí. Vocês dois? Vocês duas? Todo mundo de cabeça roxa aí. Ah, é? Pô, que maneiro, mano. Ó, me coloca à disposição. 13 pessoas? Mano, então vocês estão num caminho muito massa, assim. Porque a gente tentou abrir e não rolou. Aí vocês vão ver, acho que a próxima foto aqui, ó, essa incubação aqui foi no Cefet. E aí, de novo, né? Aí todo mundo aqui é do Cefet, né? O Lucas, o Almir, Matheus, esse aqui, a Thaís e eu. Os meninos faziam estágio com a gente sem receber um centavo, porque a gente também não tinha dinheiro para pagar, sacou? Então a gente começou, aí a história foi a seguinte, aí rapidão, aí dá de mudar para isso.
Alguma pergunta a mais sobre o Cefet, sobre a graduação? Tem mais? Beleza? Joia, boa tarde. Meu nome é Guilherme. A pergunta é mais em questão da engenharia mecatrônica, da grade do curso, que basicamente, eu escolhi mecatrônica porque eu não tinha uma noção exata de onde eu queria atuar. Eu achei Caí de paraquedas também, fica tranquilo. Achei que seria uma base bem ampla que eu poderia construir vários conhecimentos e depois eu me especializava em alguma coisa. Na sua experiência profissional, de fato, a mecatrônica proporcionou essa base mais larga do que algumas outras engenharias específicas? Mano, eu posso te falar, e eu vou defender o nosso lado aqui, né? É o melhor curso de engenharia que você pode fazer na sua vida. Acabou. Com todo respeito. Ó, cadê? Vocês estão comigo ou não estão, pô? Eu, hein? Aqui. Você vai sair da mecatrônica, você vai passar por mecânica, eletrônica. Mas não foi essa a pergunta que ele fez. Ele falou de capacidade e visão de mundo. E hoje, eu com a minha mecânica, que eu aprendi no Cefet, eu toco o chuveiro sozinho, pô. Entendeu? Mas brincadeira à parte. Eu acho que é um curso muito amplo, você tem uma visão de tudo. Só que aí, quem falou do virar desenvolvedor aí? Você? Vou contar uma história então, que aí vocês vão entender onde eu quero chegar, assim. Vocês vão entender qual que é a visão que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Quando eu entrei na faculdade, antes de eu entrar na faculdade, para escolher o curso, eu queria fazer educação física. Eu gosto de bike. Pedalo desde pequeno. Aí minha mãe falou assim, ó, vai rolar não, velho. Você tem que escolher outro curso aí, com todo respeito, mas se vira. E aí ela chamou uma amiga dela, que era professora de matemática, para falar comigo. Ela chama Sandra. A Sandra chegou de uma forma muito sutil, assim, e falou, pô, Léo, o que você quer fazer educação física, velho? Você é bom em matemática e tal. E naquela época, 20 anos atrás, esse era o critério, né? Não sei se ainda é hoje. Ah, você é bom em física e matemática, faz engenharia. Ah, você gosta de ler não sei o quê, faz direito. É muito, muito raso, né? E aí, qual que era o sonho que estava sendo vendido na época? Aí, como você chama? Fabrício? O sonho era o seguinte. Pô, tá rolando um curso novo aí, mecatrônica. E o mundo agora é robô, e quem fizer esse curso aí vai ganhar dinheiro, e tô robô pra todo lado, aquela confusão, e então vou fazer esse negócio aí, né? Fiz, passei e formei. Beleza. E aí o mercado não cobra isso, né? Porque o mercado muda. 5 anos é muito tempo. Né? Aí quando a gente forma, o mercado está pedindo outra coisa. Aí fui empreender, etc. Aí teve uma época da empresa, 2020, mais ou menos, 2021, que teve o boom dos devs. Não sei se vocês acompanharam isso de fora ou de dentro, mas teve o boom dos devs. O que aconteceu? Uma demanda muito alta por desenvolvedor, impulsionado pela pandemia, porque as coisas ficaram digitais. O mercado externo comprando, desenvolvendo muita tecnologia e trazendo esses engenheiros e desenvolvedores do Brasil pagando em dólar. E aí, mesmo trabalhando aqui, trabalhando em 3, 4 empresas, ganhando em dólar, as empresas locais, principalmente as pequenas, não tinham profissional. E aí, ou tinha e era muito caro. Então, deve de 19, 20 e poucos anos, ganhando 20 conto, 25 conto, 30 conto, porque era em dólar, e as empresas aqui sem conseguir pagar. Aí, agora a gente está num momento diferente, né? Porque chegou quem? E agora a gente está no movimento inverso. Será que precisa realmente de tanto dev? Então, assim, é isso, sabe? A pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte, não é estudar para ser dev ou para ser aquilo. Se vocês querem seguir um caminho, né, de resolução de problemas, vocês vão ter que estudar para o que aparecer. Essa é a realidade. Porque pode ser que a gente está em 2025. Aí a maioria que está no meio de curso, início de cursos, vão formar em 2028, 2029. Gente, a gente nem sabe o que vai estar em 2029. Sacou? Às vezes lá não vai nem existir mais programador, a IA vai fazer tudo. E aí vai ter que existir o arquiteto, vai ter que existir um cara de pessoas para coordenar a equipe. Então, a realidade dos fatos é que a graduação, para mim, a minha visão ela é um meio de transformação da sua cabeça, de ampliação, de expansão da sua cabeça, para você resolver qualquer problema que aparecer. Ponto. Vou trabalhar numa empresa de software. Beleza, show de bola.
Ah, vou trabalhar na Fiat, vou fazer carro. Demorou. Vou trabalhar lá na Holanda, numa máquina de chip. É nóis, bora. É isso, entendeu? Então, não se preocupa tanto agora em ficar, sabe? Preocupa em expandir. Aí lá na frente você vê, quando você formar, o que você vai fazer. Porque aí vai bater um outro sinozinho, que ninguém presta atenção agora, que é o sino da sobrevivência, sacou? Você tem que trabalhar, irmão. Se não for, ninguém for herdeiro, tem que ralar, velho. Tem que ganhar dinheiro, sacou? E aí vocês vão se encontrar, entendeu? Vocês vão se encontrar em algum caminho. Minha visão, tá? Não quer dizer que esteja certo ou errado. É só minha visão. Alguém ia perguntar, você. Eu ia perguntar, mas você meio que respondeu já, basicamente. Pode Eu ser. ia falar isso, de você tinha dúvida e tal, questão de área. Assim, quando você estava fazendo o curso, você tinha dúvida se você estava fazendo o curso certo, tipo, o que você ia seguir no futuro. Eu tenho uma história triste também. Tem uma história triste. Eu lembro de um professor, não vou citar nomes, numa aula lá, ele levantou 2 professores. Um foi o Herrera, positivamente falando, aí quando é positivo eu posso falar. Eu nunca fui um aluno técnico. Nunca fui. Não gostava de programar. Mano, as aulas de eletrônica e de elétrica, pra mim, era assim, não entrava na minha cabeça. Eu não conseguia. Eu sentava, estudava, e eu não conseguia visualizar a corrente, sentido da corrente. Não conseguia. Não era pra mim. E era isso. Só que aí, e o Herrera viu isso e falou assim, no segundo período, ou terceiro período, não lembro, que tinha aula de microcontroladores, ele chegou atrás assim, de mim e falou assim, velho, você tá no lugar errado, você sabe, né? Só que não no sentido de rala fora e vai caçar seu rumo. No sentido de, olha, presta atenção, você tem que fazer coisas diferentes. Você não nasceu para programar, para ficar fazendo isso. Só que teve um outro professor que ele foi meio escroto. Ele falou que eu estava no curso errado, que eu deveria sair. Na frente de geral, assim. Nossa, mas eu fiquei muito. E aí eu acho que a raiva, ela é um sentimento que às vezes ela é bom, porque ela te motiva, assim, sacou? E aí, talvez ele tenha dito isso numa boa intenção. Mas a minha interpretação, o meu ego, entendeu como uma ofensa. Eu falei assim, cara, quem é esse filho da puta para falar que eu estou no curso errado? Vou formar, custe o que custar. E aí isso serviu de combustível para mim, para fazer a graduação e formar e é isso, sabe? Então acho que essas coisas assim do curso certo e do curso errado, eu não sei. A dica que eu dou é, aproveitem que vocês estão aqui, formem, passem pelo processo e expandam, expansão de mente, assim. Aproveitem, aprendam. Vocês estão aqui para errar, aprendam, testem, errem, comecem de novo. E usa isso a seu favor, sabe? Porque eu tenho certeza que o curso é foda e, bom, é isso. Mais perguntas? Mano. A galerinha de roxo é da empresa de... Pô, tô curioso pra saber, depois se vocês quiserem trocar ideia comigo, eu vou colocar à disposição. Valeu. Basicamente, boa tarde. Eu estou fazendo essa pergunta para todos os palestrantes que vêm aqui. Quando eu entrei em mecatrônica, eu achei que eu ia sair daqui fazendo megatron. Só que não é bem assim. Você teve dificuldade de aplicar aquilo que você viu aqui em projetos quando você saiu? E se teve, como você superou isso? Cara, de novo, assim, é porque a minha história é a seguinte. Quando eu saí daqui, eu fui trabalhar com talvez o sonho de todo engenheiro mecatrônico, que era implementar uma linha de produção automática. Era o sonho de qualquer engenheiro mecatrônico. Só que não da parte técnica, porque, de novo, eu não sou técnico, da parte de gestão. Então, eu fui contratado lá pela LSK para fazer a gestão do time, que a gente planejou uma linha de produção. O TCC está aqui, se vocês querem pegar, está na biblioteca. Foi meu TCC. Aí eu fiz meu TCC, não sei se você lembra, velho, foi uma briga essa parada do TCC, vou te explicar. Não sei como é hoje, né? Mas na época, você tinha que ter 4 disciplinas integradas, 3 áreas. Tinha um negócio assim. Hã? 3? Era. 3. E aí o meu não tinha nenhuma. O meu era produção. E aí, meu filho, foi um pau que, entendeu? Foi uma briga danada, porque eu não queria passar no TCC. Aí o Herrera falou assim, vocês estão malucos da cabeça? Isso aqui é a vida acontecer, é a engenharia aplicada na essência, na vida real, né, na indústria. Tem que passar essa porra.
Aí foi uma briga, foi uma loucura, conseguiu passar. E aí eu acho que, de novo, em termos de aplicação, vou voltar na tecla. Pensa no seu conhecimento. Pensa que a engenharia mecatrônica é uma caixa de ferramenta. Aí você vai abrir uma caixa de ferramenta, vai ter o martelo, vai ter o alicate, vai ter tudo. E você vai carregar essa caixa de ferramenta com você, velho. Aí você vai chegar lá no mercado de trabalho e você vai abrir a caixa de ferramenta. Aí vai aparecer um problema. Aí você, opa, eu tenho essa ferramenta. Aí você vai usar. Aí você mudou de emprego, foi demitido, você vai ter que fazer outra coisa. Você vai pegar a caixa de ferramentas, vai abrir, opa, isso aqui também consigo resolver. Vai por esse caminho, assim, sacou? Não pense em ficar, eu preciso aplicar eletrônica, não sei o quê. Desapega. Vai pelo aprendizado, assim, você vai ser mais feliz. Beleza? Mais perguntas do Cefet? Não? Então, beleza. É isso. Aí formei, fui para o mercado de trabalho. Aí fui para a SK, fui trabalhar lá. Aí foi esse rolê da empresa da automação da linha. A gente foi fazer a linha de automação. E aí começa a vida acontecer, a vida adulta, né? 20 e poucos anos, o ego lá em cima, né? Pô, engenheiro mecatrônico, não sei o quê, pipipi. Aí fiz pós-graduação. Aí eu fiz pós-graduação em negócios. Eu já queria empreender, já queria abrir empresa. E aí eu comecei a ficar infeliz na empresa. E aí eu saí da empresa, da SK, Copa do Mundo, 2014, e abri uma empresa de consultoria. Porque na minha cabeça, no meu ego ali, talvez eu conseguiria resolver os problemas do mundo, né? No meu auge da minha arrogância, não, sou engenheiro mecatrônico, consigo fazer qualquer merda. E não é bem assim. E aí a empresa quebrou. Aí eu quebrei assim, era isso, eu abri a empresa, peguei uns projetos, não consegui crescer e tal. E aí um professor meu da pós falou assim, olha, você estava quebrando cabeça aí, vem pra cá, vem trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar numa consultoria de negócios. Olha isso. Saí de engenheiro mecatrônico, fiz lá o projeto da linha automática de alto-falante, implementamos, e abandonei tudo isso e fui virar consultor de negócio. E aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de negócios, estratégia, pessoas, marketing, recursos humanos. Aí eu fui ter uma outra visão, né? E nesse meio, o Matheus, tá aqui, me chamou para abrir a empresa. Aí foi antes, né? Ele chamou, cara, ele estava na Ford na época, e a Ford era em Camaçari. Era, né? Acho que a planta até fechou. E agora é a BID, né? E aí ele falou assim, cara, eu tô voltando para Minas e eu não tô afim de trabalhar, vamos empreender? Aí, vamos. Com o quê? Não sei. Vamos. E aí foi essa loucura, assim, a gente nem abriu o PJ, a gente começou a fazer umas coisas. Aí, é a parte mais legal que eu tenho que falar para vocês. Esse troçozinho aqui, alguém tem ideia do que seja? Mano, se alguém acertar, eu juro por Deus, eu dou R$1.000 no Pix. 1.000 pontos no Pix. É impossível vocês acertarem isso. Ó, o Claudio tava tirando foto, até parou de tirar foto. Vocês têm ideia do que é isso aqui? É um protótipo, né? Dá pra ver. Vocês têm ideia do que é? Gabriel Pereira, o ChatGPT. Não, mas nem um chute, não é possível. Cadê o laboratório de impressão 3D aqui? Aquilo ali é LED, né? É um LED. Um monte de LED. Nossa senhora, mas tá. A cabeça complexa, hein, gente? O negócio é mais simples que vocês pensam. R$1.000 no Pix, só tacar. Sinal. Não, aí já passou, só que eu já tô com a inteira da merda aqui. Ali tem outro ali. Já tô resolvendo problemas. Uma caixa de sensores? Não. Não. É uma luz azul que fica azul. Não. Tá bom. Ninguém vai ter. É impossível, né? Então vamos lá. Quando a gente começou no Cefet, aqui na incubadora, a gente tava testando as coisas. Aí por isso que eu falo, velho, se a gente estivesse testando essas coisas na graduação, a gente teria testado errado pra caralho e a gente estaria com umas ideias mais maneiras, assim. Mas o ponto é, a gente testou um monte de coisas. A gente começou a fazer, eu tinha dado aula nessa empresa de consultoria, eu tinha dado aula de empreendedorismo para alunos do 9º, 1º e 2º ano, de um colégio lá em Belo Horizonte.
E aí eu identifiquei uma oportunidade que era assim, mano, os professores que dão aula para essa molecada, eles não sabem o que está acontecendo, né? Não estão entendendo nada. Então eu percebi que existia um gap ali de letramento tecnológico para os professores. E eu falei com o Matheus, Matheus, vamos começar a fazer uns brinquedos de programação para criança? Mas não é isso ainda, tá? Aí ele falou, vamos. Aí nisso surgiu a Fuzzy, que eu vou falar daqui a pouco. Surgiu dessa forma. A gente construiu tipo um reloginho para criança, protótipo, né, gente? Que a criança podia programar e aí o relógio avisava ela das coisas. Por exemplo, sei lá, escovar dente. Aí ela programava, o relógio apitava quando tinha que escovar dente. Arrumar a cama. Essas coisas assim. A gente queria fazer esses brinquedos para a criança. E a gente começou a testar. Aí fazia o circuito, imprimia. A gente comprou uma impressora 3D, imprimia as paradas e testava. Só que, gente, não é assim. Ninguém compra um bagulho escroto desse assim. E aí, isso aqui, sendo mais específico, e ninguém acertou, então perderam o Pix, foi um cara que falou assim, eu tenho uma ideia, eu queria que vocês fossem meu sócio. Aí também, gente, não tem maturidade, né? Muita coisa. Então vamos fazer também. E aí ele queria fazer, isso aqui é um negócio de seta para bicicleta. A ideia é que esse da direita aqui fosse no guidão, a gente estava testando uma comunicação Wi-Fi ali, aí eu quero dar seta, aí você apertava e aí as luzinhas aqui atrás da bike dava seta na bike, para lá ou para cá, ou piscava e assim por diante. De novo, a gente estava brincando ali de fazer coisas e testar coisas, né? Só que isso não paga a conta, não paga o boleto, então por isso que o teste é importante, né? A gente brincou um ano assim dessas. A gente criou chama Micro Inbox, a gente criou, não trouxe a foto, é tipo uma hortinha automática, você lembra, Lucas? Era uma hortinha assim, o Almir que desenvolveu, aí pegamos grana do governo, tinha uns editais do SESI, pegamos 200 pontos do governo, a fundo perdido para desenvolver isso, desenvolvemos, prototipamos, fomos, né? Não deu certo. Então assim, essa minha jornada fora do Cefet, até hoje, ela hoje menos, porque eu tenho mais consciência, mas assim, de 2017 até 2020, foi uma jornada de tentativa e erro. Errava, começava, fazia de novo, testava e assim por diante. E aí, a partir daqui, as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. Aí, o Almir é esse aqui da esquerda. E aí, esse cara aqui, ele vai vir aqui amanhã, pode falar com ele. Pô, o moleque é muito massa, um dos caras mais inteligentes que eu conheço assim. Ele tem uma capacidade de execução muito, muito fora da curva, uma capacidade de organização, uma disciplina que é muito acima da média. Muito acima da média. E aí, ele foi nosso estagiário. Né? Você lembra dessa época que começou a gente? E o mais engraçado aqui, quando a gente fez o processo seletivo, ele foi o pior do processo seletivo. Eu tinha pedido uma tarefa para a galera e ele interpretou errado. Aí eu pedi ele para a galera, né, para fazer um levantamento de um produto, sei lá, do Centro-Oeste, só que é do Centro-Oeste de Minas. Aí também, acho que eu devo ter explicado errado, né, não sei. Ele trouxe o Centro-Oeste do Brasil. Só que o Centro-Oeste do Brasil não estava no contexto do produto. Acho que esse foi o grande gap, assim. E aí, na hora de apresentar, ele simplesmente mudou o jogo, assim. Né? Aquilo que me chamou a atenção, contratei ele. E aí, quando ele terminou o contrato de estágio, de 2 anos, eu falei com ele assim, Raul, é o seguinte, infelizmente eu vou ter que te demitir porque a gente não tem dinheiro para te pagar, para te contratar, na verdade, né? Porque o estágio acabou, e você tem um perfil muito parecido com o meu, não tem espaço para 2 pessoas. Só que tem uma ideia aqui que a gente está há anos testando, aí na Fuzzy já tinha esse nome, a gente já estava fazendo cursos com pais, com professores, indo nas escolas, testando, compramos um kit de fora e trouxe vocês vão ver daqui a pouco, os bitzinhos para testar, para ensinar tecnologia para as crianças e para os professores. Tem uma ideia aqui que está incubada já tem um tempo. Você não tem interesse de tocar, não? Ele, tem. Então tá, toma, toca. E aí ele simplesmente saiu de estagiário para dono de empresa. Num degrau, assim. Ele nunca teve uma carteira assinada, ele nem sabe o que é uma carteira no CLT. E aí a Fuzzy começou em 2018. Ele começou a tocar a Fuzzy e, em paralelo, Matheus e eu, então somos 3 agora, né? Matheus e eu começamos a mudar um pouco os problemas, né?
né, aumentar um pouco o sarrafo, e a gente foi para a indústria. E por que a gente foi para a indústria? Porque eu tinha experiência na indústria e o Matheus também. Então, era um lugar que a gente se sentia seguro. Né? E a gente começou a fazer esses produtos aqui. Ó. Produtos, não sei se vai dar para vocês verem, tem uma câmerazinha de visão aqui. Estão vendo? A gente começou a fazer produtos de visão computacional e inteligência artificial para a indústria. E aí, a gente projetava tudo isso. Aqui é uma linha da Ambev, lá em Jundiaí, se não me engano. E aí, problemas reais, problemas práticos. Né? E o que era a nossa proposta lá na órbita? Resolver problemas usando visão computacional. Que tipo de problema? Vocês têm ideia? O que dá para fazer com visão? Cadê a galerinha da computação aí, ó? Bora. O que dá para fazer com a câmera e um processador local? É controle de qualidade? Quem respondeu? Controle de qualidade. O que mais? É o que a gente fazia aqui. O que mais? Aí, gente, pelo amor de Deus. Cadê? Controle de acesso. O que mais? Separação de produto. O que mais? Montagem. O que mais? Aferição de medida. Né? Controle de qualidade, né? Que é a aferição de medida. Controle de fluxo de pessoa, de inclusão, para ver se o cara está pagando, não está pagando. Bom, enfim, né? Vocês já estão ligados. Então a gente começou a resolver um monte de problema. Tudo que você consegue fazer com a visão ou a visão computacional consegue fazer. Será? Não, hein? Eu entendo o seu ponto, eu tenho, né, experiência para falar, mas não sei se é por aí não, mas sim, concordo. Tá? Mas, enfim, a gente vai discutir isso aqui. Bom, aí a gente começou a fazer um monte de coisas, a gente chamava, era alta tecnologia, só que aqui que a gente começou a surgir algumas merdas, assim. E a merda principal era mais em relação ao negócio do que em relação ao produto. E aqui tinha uma dificuldade muito grande nossa, que era em escalar a empresa, que era crescer a empresa, porque cada projeto era um projeto diferente. Então, a gente tinha esse aqui na Ambev, a gente teve um na Arcor, aquela que faz bolacha, a gente identificava se a bolacha ou o biscoito estava queimado, bota fé, pela cor. E aí estava queimado, a gente parava o processo para regular as resistências da linha, bota fé. Aí a gente começou a ir para muito mineradora, Vale, Gerdau e assim por diante. Só que tinha um problema nisso. Era uma empresa de engenharia, de projeto. Não era uma empresa de tecnologia. Aliás, sim, mas ela não escalava. Era difícil crescer. Porque a vida real, para fazer projetos de visão computacional no laboratório aqui, é muito simples. Vocês devem ter um monte de biblioteca aí, que é só ligar, plugar, integrar, pum, funcionou e você testa ali. Identifiquei um telefone. Identifiquei uma chave. Você já tem a IA para treinar. Tá? Só que na vida real, você tem que parar uma linha dessa aqui, né, para você implantar. Aí o cara fala assim, hoje não, filho. Hoje minha linha está atrasada aqui na produção, é carnaval, como é que eu vou parar de vender cerveja? Só semana que vem. Aí isso, uma semana, é duas, o cara não te paga, aí você não tem dinheiro para cobrir seu caixa, entendeu? Então, a lógica é diferente. Né? O objeto ali não é mais a visão computacional, o objeto é a sobrevivência da sua empresa. Então, são coisas distintas. E aqui, a gente tem um fim assim, na órbita, lá para 2019. E aí eu queria abrir para perguntas de novo, que a gente fecha o segundo ciclo da palestra. Cefet e órbita. Alguém tem perguntas? Manda. É Cláudio, né? Gente, tem uma hora, né? Começou 5h30, 4h30. Pode ir até umas 5h40 ali, tá? Quem quiser ir embora também. Oi, tudo bem? Opa! Você comentou que um estagiário seu, na hora que foi sair, você passou uma ideia para ele, né? E ele começou a entender com isso. Você entrou como sócio na empresa? Não foi bem assim, você só passou a ideia? 33%. 3 pessoas, 33,3333. Então, como é que funciona essa questão da sociedade? Por exemplo, é um que começou, digamos assim, do zero. Por exemplo, se você entra com dinheiro financiando o projeto dele, depois, se, por exemplo, dá certo e escala isso, aí ele para de ter essa dependência sua, digamos assim. Como é que funciona essa relação? Seja mais específico na pessoa, essa pergunta ampla. Eu já tinha pensado nisso
antes, não Qual que é a nesse sua contexto. dúvida em relação a isso? Mas é isso, como é que você mantém essa sociedade, como é que você mantém esse vínculo? Contrato. Ó, tá bom, vamos entrar nesse tema. Não sei se você Alguém aqui tem dúvida? Acho que para você seja interessante isso também. Sociedade é o seguinte: alguém que é casado? Rico? Casado? Casado. É um casamento sem amor. Começa por aí. Então, no contrato, é isso. Está ali e é isso. Então, você tem que ter a gente chama um termo de acionista, um contrato social, e a partir do momento que você é dono daquela empresa, daquele CNPJ, irmão, é 33%, 50% da divisão. É isso. Isso é o de menos. Isso é o de menos. É um papel assinado ali e vai embora. Agora, o difícil é o dia a dia. O Matheus e eu, a gente está junto desde 2016 como sócio. São quase 10 anos. A gente nunca brigou. Então, acho que a sociedade, aí, vamos filosofar aqui, para quem está abrindo empresa ou para quem pensa em abrir empresa. A sociedade, de novo, ela é igual ao casamento. Eu não sou casado, mas a gente tem relacionamento. E acho que é muito da compatibilidade de valores. Né? Então, um sócio ideal é um sócio que você tenha valores compatíveis. Né? Aí tem uma paradinha que é muito importante, que é o seguinte, que é a urgência. Os sócios têm que estar na mesma urgência. Porque se for urgências diferentes, complica. Então, o timing ali dos dois sócios tem que estar mais ou menos o mesmo, entendeu? Tem que estar, ou você está naquela fase de querer construir as coisas, né? De querer ter uma ambição, né? Uma ambição saudável. Então, acho que é timing, né? Valores parecidos e confiança. Então, você tem que confiar. O Matheus e eu, a gente tinha uma relação tão absurda de confiança que era o seguinte. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente fez uma empresa de prevenção de acidentes, usando IA. Mano, se ele morresse no dia seguinte, eu não fazia nem ideia por onde começava, sacou? Tava fudido. E o inverso é verdadeiro. Se eu morresse, eu não sabia nem fazer um Pix na conta, eu não sabia nem o número na conta. Entendeu? Então, a gente confiava tanto no outro, que era isso. Assim, ó, e desde o momento zero, nosso foi o seguinte: Matheus, você é o cara que desenvolve. Eu sou o cara que vendo e que organizo e que faço mais. Demorou? Demorou. Ponto. Assunto encerrado. Então, se não vendeu e não tem dinheiro, a culpa é de quem? Minha. Se eu vendi e não tem produto, a culpa é de quem? Dele. Então, era mais ou menos assim, só que a gente jogava junto, sacou? E aí existe um outro ponto também que eu vejo muita gente errando quando começa a sociedade, que é quando o interesse coletivo é menor, vou reformular, quando o interesse individual é maior que o coletivo. Cara, aí acabou. Então, o interesse coletivo tem que ser sempre maior. Aí, exemplos disso. 2 sócios, Matheus e eu. Não aconteceu, estou dando um exemplo hipotético aqui, né, para vocês ficarem já atentos. 2 sócios, Matheus e eu. Ele desenvolve e eu vendo. Aí eu quero comissionar a minha venda, porque eu estou vendendo. Pô, não existe isso. Né? A empresa é uma só. Então é 50-50, estamos juntos, então. Isso acontece muito. Né? Do cara comercial puxar mais para ele, o produto puxar mais para lá, e aí fica interesse de ego, né? Ah, o produto é mais importante. Ah, o comercial é mais importante. Não, mano, é a empresa. Então, é uma linha, é uma área muito, muito profunda, mas não sei se eu te respondi também. Acho que é por aí. Beleza? Mais perguntas? Em relação à órbita, aos projetos de visão computacional, em relação a... É isso. Mano, você levantou a mão? Não? Alguém tem mais uma pergunta, galerinha da visão da computação? Vocês ganham dinheiro, né? Não. Não. Não, e a resposta é o seguinte, e muito pelo contrário. A gente ficou 2017 inteiro sem receber R$1 de salário. A gente estava consumindo nossas reservas. 2017. Aí um dia o Matheus me ligou e falou assim: Léo, eu tenho mais 1 mês de grana, se vira. Ele já era casado. Aí eu demorou. Aí comecei, porque a gente vendia, e aí o dinheiro era na conta, mano, de pagar as coisas, né? Custo fixo, funcionário, não sobrava nada, né? Não sobrava nada. E aí a gente teve que arrumar investimento em 2018. E aí foi quando mudou o jogo. Quando a gente recebeu o investimento, aí, talvez vai um pouco na sua linha de pergunta,
Aí a gente recebeu um investimento de 500 pratas quase, somando os dois investimentos. E ele falou, beleza, agora a gente tem tempo para respirar, né, e etc. Porque existe um outro fator, gente, vocês vão ver. Lembra lá quando eu falei com vocês da sobrevivência? Né? Então vocês vão formar, vocês vão cair no mundo, e o mundo é cruel, filho. Não tem o que fazer não, o mundo é pauleira. E a sobrevivência passa pela segurança financeira. Então se você não tem a segurança financeira, o pensamento fica um pouco mais difícil, assim, as coisas ficam um pouco mais... Né? Tem que pagar conta, tem filho para criar, tem casamento, tem esposa, tem não sei o que, financiamento e tal. Então, quando a gente recebeu o investimento, 2017 e 2018, foram 2 rodadas, a gente teve mais liberdade para pensar e fazer as coisas. Segura aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Só um ponto. Talvez eu tenha escutado errado, mas agora no final, em 19, a órbita fechou mesmo? Não. Não, né? Ou foi uma reformulação A gente chama isso de spin-off. Aí eu vou falar daqui para frente. Beleza, que eu tava com dúvida se o que eu tinha entendido fechou, achei que tinha fechado a questão da escalonação. Não. Alguém mais? Manda. Só por curiosidade, como é que continua aquela fase que o estagiário... Segura. Alguém mais? Vou fazer uma última, Léo. Manda. Você comentou sobre os problemas da startup na linha, né? Isso. Tá, isso é um dos, né? Problema de pagamento, problema de fluxo de caixa. E da parte técnica? Vocês fizeram solução no laboratório e tal, colocaram para funcionar, não funcionava? Não, mano, era uma dor de cabeça. A gente fez um projeto, nossa, essa é uma ótima pergunta. Aí, de novo, vida de laboratório e vida real. São coisas distintas. E aí, de novo, se a gente tivesse usado o nosso tempo na faculdade, a gente teria aprendido sobre isso na faculdade. Talvez a gente nem escolhesse esse tipo de produto, que eu não recomendo. Pô, isso aqui é uma bosta. Isso só dá dor de cabeça. É um negócio assim, um inferno. Vou dar um exemplo. A gente fez um projeto na Magnesita, RH em Magnesita. E o projeto era de divisão computacional para identificar pessoas em locais proibidos. Beleza? Então você tem imagina uma empresa lá de ferro-gusa, de forno. Tem certas áreas que o acesso é proibido ou que você tem que acessar mediante código e assim por diante. E aí a gente colocou um totem com 3 câmerazinhas assim para enxergar as pessoas. Cara, em linhas de código, na moral, é assim, 5 linhas. É uma biblioteca, você coloca lá, tem um processador local, ele vai identificar a pessoa, identificou a pessoa, você gera um alarme. Acabou. Isso aí hoje é 5 minutos que se faz. Mas aí vem as merdas, né? Aí a gente estava numa área de risco, numa área altamente de poeira, de não sei o quê, e que existem o quê? Pessoas. O filho da puta, o que ele fazia? Cortava o fio, né? Desligava o equipamento para acessar o negócio, colocava durex em frente à câmera, aí sujava por querer o negócio, entendeu? E aí a gente não tinha um plano de manutenção, a gente não tinha treinado uma pessoa que localmente faria a manutenção do sistema, se perdeu. Né? Então a gente desenvolveu, ganhou o dinheirinho ali mais ou menos vendendo o produto, implantamos, mas acabou. Porque é isso. A prática ela é muito diferente da linha de código, entendeu? Então, e aí, isso é um dos casos, né? Tem um outro caso também, esse é a marca de contato. A Braskem. Braskem vocês conhecem, faz tepida de plástico, né? Polímero. Eles tinham um problema que eles queriam identificar impurezas no carregamento de plástico. Então, vinha um caminhão, descarregava as tepidas de plástico, a gente pegava uma amostra disso, desviava o curso, passava num sistema de visão computacional, fazia por amostragem para identificar se tinha pedaços de ferro, essas coisas. Ideia brilhante. De novo, linha de código, 10 linhas de código ali, ó. Identificou uma bolinha, que não é o plástico, porque o plástico é padrão, uma bolinha do mesmo tamanho, da mesma cor, só você fazer um contraste. Linha de código, 2 palitos. Fizemos uma estrutura de metal, de aço, desse tamanho aqui, ó. Os caras nunca usaram. Aí eles pagaram, a gente recebeu, 3 anos, eles gastaram para pagar 3 anos.
por processo interno, por não sei o quê, pagaram, aí beleza, vamos implantar. Ah, não, a gente não quer não. Então assim, entende? São muitas questões e muitos problemas que você tem que passar durante o dia. Aí a gente acabou se afastando desse troço e aqui começa a mudança. Aí segura a fuzzy e segura o dinheiro. Aí aqui... Ô, Leonardo, o Vinícius quer fazer uma pergunta aqui. Aqui, Cadê? lá. Porque, tipo, não sei se eu entendi direito, né, mas você juntou com o Matheus lá, que é seu sócio, e foi na linha do Fuzzy, né? Aí depois, aí vocês começaram a testar as coisas, ficaram um ano lá, e aí você só falou que vocês foram para a visão computacional. Perdão, foi o inverso. A gente estava na órbita, né, a gente começou a testar as coisas de visão computacional, a gente começou a fazer um monte de coisa. Aí a gente achou a visão computacional, a Fuzzy tinha nascido um pouco antes, naquela fase de teste, de protótipo. E aí eu trouxe o Ravel e falei assim, ó, tem uma ideia aqui que a gente não consegue tocar, você tem interesse em tocar? Ele tem. E aí a Fuzzy ficou com ele, só com ele. Aí por isso que eu pedi para segurar, daqui a pouco eu volto. Então vocês já começaram, assim, a ideia era ir para a visão computacional. Isso. E foi o que a gente fez. A gente focou 17, 18, 19, visão computacional pura na indústria. E aí, sem dinheiro para nada. Pegamos investimento para sobreviver. Beleza? Bom, aí, olha só. Aqui, ó, o João Vitor também. Manda. Tudo bem, Léo? João Vitor aqui. Eu conversei com o Bernardo Armin, ele falou um pouco da tecnologia, ele falou um pouco da parte de eles fizeram um software para analisar caminhão, analisar... Agora. É agora. Tá ansioso. Não, nasceu de 3 meses isso aí. Calma. É brincadeira, vai chegar agora. E aqui muda o jogo. Em 2018, na verdade, parte 19, a gente participou de um programa chamado Conecta. E o Conecta era de soluções para logística. A gente não tinha um produto de logística. E a gente criou um produto de logística. A gente foi lá na VLI, batemos na porta, falou assim, ó, o que vocês têm de problema aí? Ah, tem esse aqui, tem esse aqui. Aí a gente foi lá e pegou um problema que dava para resolver com visão computacional, que era o que a gente tinha de mais domínio, né? E aí o produto foi identificar, como é que chama? O trilho lá? Dormente. Dormente é aquele pauzinho que fica no trilho. Identificar dormente com defeito. A gente criou um software, acoplou uma câmera, ia no trem, fazia a leitura do dormente do trilho, a gente acoplava isso com o GPS, identificava os dormentes com problema e eu dava um mapa para ele de manutenção. Falava assim, olha, nesse trecho aqui de Vinópolis, sei lá, Mateus Leme, não sei se tem esse trecho, Vinópolis, Mateus Leme, nessa posição 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40, tem o dormente com defeito, vai lá trocar. Era isso. E aí o produto ficou muito massa, velho. Muito massa, a gente passou nesse programa do Conecta, a gente ficou entre as melhores startups do programa, a gente foi para os Estados Unidos, ficamos um mês no Vale do Silício, na Plug and Play, e aí lá as coisas mudaram. E aí eu reconecto lá atrás com o ego. Aí lá eu percebi que, caralho, mano, a gente é tudo um lixo, né? Nosso produto aqui é uma merda, não tem aplicação nenhuma. O mercado brasileiro é muito pequeno de ferrovia. O mercado americano e europeu está 350 anos à nossa frente. Esse produto aqui não serve para nada. Essa é a realidade. Porque a gente não tinha pensado que no Brasil tem só 3 empresas de ferrovia, né? Tem 4, mas só 3. Vale, VLI e a Rumo. Se você não vende para 2, você só tem uma. Né? Então acabou, não tem empresa. E aí eu voltei e falei assim, Matheus, é o seguinte, eles estão fazendo aqui um produto que é para identificar pessoas em lugares proibidos, que é um negócio de segurança. Vamos fazer isso aqui? Não tem no Brasil ainda não. Vamos fazer? Ele, vamos. E aí a gente mudou tudo de novo, mudou o produto, mudou as coisas para fazer o processo de identificar pessoas em lugares proibidos. A gente fez um software muito massa para identificar a faixa de domínio. Isso é muito legal. Pensa comigo. Imagina um trem passando no trilho. Beleza? Existe uma área imaginária de 2 metros, um raio, né? Ao redor do trem, que não pode ter nada. Né? Não pode ter pedaço de árvore, não pode ter ponte caída, não pode ter construção, invasão. Isso é uma área de domínio. Então a gente fez um software para ler, visão computacional,
enquanto o trem passava, para identificar se tinha alguma coisa que pudesse causar algum tipo de acidente. E aqui tem uma mudança muito significativa, que é, de novo, em relação ao ego do engenheiro. Não desenvolver tecnologia pela tecnologia. Vocês vão conseguir compreender isso. Desenvolver a tecnologia para resolver um problema. Vocês conseguem visualizar isso? E se não, me perguntem, eu faço o maior prazer, eu vou explicar. Vocês conseguem ver isso? Não? Tá bom. Quando a gente estava aqui na engenharia, aí, Adriano, você vai me ajudar. A gente fazia uns projetinhos para medir a angulação de uma pá de vento, assim, de controle. Beleza? Isso é tecnologia pela tecnologia. Você vai aprender o conceito. Você vai entender o que é o funcionamento, qual que é a lógica de controle, qual que é o controlador que você vai aplicar. Isso é tecnologia pela tecnologia. Tecnologia pelo problema é você ir lá fora, buscar um problema real e aplicar o controlador que você aprendeu. O método que você aprendeu. Bota fé? É isso. E aí, isso que a gente fez. Então, a gente começou a trazer essa visão computacional com um pitch de venda diferente. Eu não vendia visão computacional mais. Eu vendia segurança. Sacou? Então, quando eu chegava para o meu cliente, eu não falava, eu sou uma empresa de tecnologia, de visão computacional, pipipi, popopô. Mano, ele nem sabe o que é visão computacional. Eu sou uma empresa que eu resolvo segurança. Eu vou fazer um produto aqui que você vai ter menos acidentes. Se eu vou usar visão, se eu vou usar IA, se eu vou usar o caralho que for, não interessa. O negócio é reduzir acidente. Pegaram o conceito? Tá ligado? É isso. Alguém levantou a mão? Não. E aí, nessa onda, aí aqui a gente chega na ONIS. Aí aqui é o grande salto, assim, é o grande pulo, é a grande transformação nossa. E como que surgiu a ONIS? Como é que você chama? Você é amigo do B? Você é amigo do Bernardo? Eu entrevistei ele na semana aqui na engenharia. Bota fé. O Bernardo é um cara, assim, também, né? Muito fora da curva, muito fora da curva. Eu vou contar a história dele também, que é muito massa, porque ele tem um papel, assim, decisivo na ONIS. Eu vou contar essa história. Bom, a ONIS nasceu o seguinte. A gente estava lá nessa monte de coisas de IA, de visão computacional. Aí chegou uma empresa para mim e falou assim, Léo, eu tenho aqui, nem sei, mais de 5 mil caminhões, que eu monitoro meu motorista, essa visão aqui, e eu quero saber se ele está fazendo merda. Aí que tipo de merda é? Bebendo, cinto de segurança, telefone, mão fora do volante, carona não autorizada. Até então era isso. Aí eu falei assim, cara, me dá aí que eu resolvo esse negócio. Deixa comigo. Aí de novo, vamos voltar lá naquele conceito que eu falei lá no início da palestra. Ele está interessado quanto que eu tirei em cálculo? Se eu fui bem, se eu tirei 60%, 70%, ou se eu fechei a prova do Walter, não sei quem. Não. Ele quer o problema dele resolvido. Deixa comigo, tá aí que eu resolvo. E aí, eu estava testando um software. Aí, eu falo eu testando, eu não programo nada não, tá? Eu não sei nem abrir. Eu falo eu testando, aqui a gente tinha uma galera lá, uns estagiários, que a gente testava algumas coisas por brincadeira. A gente estava testando o reconhecimento dos membros do braço. Então, cotovelo, punho, cabeça, ombro, tronco, para identificar uma pessoa na linha de produção. Então, pensa comigo. Eu estou aqui produzindo, né? Fazendo um movimento, aquele filme Tempos Modernos, de Chachá. Eu queria medir o tempo que eu gastava nesse deslocamento até aqui, para garantir e entender se eu estava sendo eficiente. Aí, deixa comigo que eu resolvo. E aqui é o software, a versão 0.1 da ONIS. A gente criou um modelo, a gente pegava os vídeos que estavam monitorando, rodava numa IA, rodava num sistema de visão, eu conseguia fazer um mapeamento desse braço, desse cara, num campo aí, né, de 3 dimensões, e aí a gente conseguia identificar, por exemplo, o tempo que a mãozinha dele aqui, ó, ficou fora do volante. Era isso. Eu consegui identificar que se tinha um objeto na mão dele, era possivelmente um telefone. Eu consegui identificar se tem mais uma pessoa aqui, era proibido, né? É proibido. Se tem mais uma pessoa aqui, é uma carona não permitida. Então isso é o cenário, isso era o contexto.
E aí o que a gente fez? A gente criou um produto em cima disso. E o produto é um produto que rodou numa plataforma aqui, daqui a pouco vai entrar em detalhes, mas o grande segredo era isso aqui, ó. Era um gráfico de radar que eu dava por pessoa, por CPF, eu indicava qual que era a principal infração que esse cara cometia. E aí a gente criou um sistema gamificado em cima disso. Então o que a gente fez? Nós mapeamos o que a gente chamou de ações inseguras, eram 13 inicialmente. Telefone, cinto, vamos falar do volante, e assim por diante. Criamos critérios para isso. Vamos falar do volante durante 5 segundos. Sei lá, as duas mãos falam do volante, mão apoiada. Criamos critérios. Criamos níveis de periculosidade. Atribuímos pontos e criamos um sistema de tipo uma classificação do Campeonato Brasileiro. Era o ranking dos motoristas. E aí qual o problema que eu resolvia? Um cara que tinha 500 motoristas, ele olhava a classificação, falava assim, o Cruzeirão esse ano aqui está na zona de abaixamento, né? Então, era um motorista ali, o pior deles. E aí ele pegava esse motorista, ele já sabia o que ele precisava treinar. Então, que tipo de treinamento eu precisava dar para o motorista. Isso facilitava a vida do cara, assim, absurdamente, né? Porque eu já dava para ele não precisava olhar os 500. Eu olhava os 5 piores, os 10 piores. E os melhores, ele criava um programa de remuneração variável, que quanto melhor o motorista, mais dinheiro ele ganhava. Então, veja, a visão computacional é só uma ponta da parada, sacou? O produto em si, a estratégia de produto, o go-to-market, como que eu vendo, precificação disso tudo, é uma outra parada, né? E aí, testes, né? Testes. Bom, aí aqui eu meio que pulei, né? Do software 0.0 para a versão 3.4, sei lá, 4.0. Aí vem os desafios. Isso era 2019. E aí, em 2019, eu fiz uma apresentação para a Raizen, que é a distribuidora da Shell aqui no Brasil, que me pediu esse produto. Ela olhou e disse, tá bom. A partir de abril, eu quero em todos os caminhões da minha frota. Aí, o jogo... Aí eu voltei e falei, Matheus, fudeu. A gente não tinha nada. Não tinha nenhuma linha de código desenhada. Isso era outubro. E em abril a gente tinha que entregar. Aí eu falei, mano, fudeu. A gente vendeu, agora a gente tem que entregar. A gente começou a entregar no Power BI. Todo mundo que sabe o que é o Power BI? A gente começou a fazer as avaliações meio que paralelos, não tinha plataforma, fazia as avaliações rodando, do jeito que dava, entregava no Power BI e era isso, velho. Aquilo acontecia, o dinheiro entrando e vamos lá. E aí teve uma mudança de modelo de negócio, a gente começou a receber por motorista recorrente, tipo o Netflix. Aí, mano, aí isso é lindo demais, porque você não precisa ficar correndo atrás do rabo todo mês. Vendendo um mês, tentando receber, no mês você não sabe se vende no outro. Num contrato de recorrência, você tem a garantia que todo mês vai pingar ali o dinheirinho. A gente chama isso de recorrência. Bom, aí entra o Bernardo. A gente terceirizou a construção da primeira versão, porque a gente não tinha nenhuma skill de software, só hardware. Pensa aí, a gente estava fazendo produto físico para a Ambev, para a mineradora. A gente não sabia mexer em plataforma, em linguagem, em Node, não sabia. A gente contratou, deu errado, aí veio outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu falei, ó, cancela essa merda. Demitiu não, né? Cancelei o contrato da empresa. Falei com o Rábilo, falei, Rábilo, cadê aquele amigo seu, bom de serviço? Bernardo, vamos almoçar. Aí eu almocei com ele. Seu Bernardo é o seguinte, a gente tem um produto aqui para fazer, os caras atrasaram, a gente não conseguiu desenvolver, eu preciso de alguém que faça isso em 1 mês e meio. E você é a pessoa mais apta que eu conheço para fazer isso. Você topa? O desafio é isso. Aí, isso era uma sexta. Eu falei que você tem até amanhã para dar a resposta. Você não pode ficar enrolando não, tá? Se você dá muito tempo para pensar, a pessoa desiste. Você tem que ser assim, em cima. Aí foi lá, pensou, demorou, Léo, bora. E aí, 1 mês e meio, ele e mais um front-end fizeram a plataforma. A versão 1, né? E aí, bom, aí é isso. Aí o resto é história. A gente pode abrir aqui para perguntas, mas fizemos uma versão 1, que não é essa, inclusive. Então, com um back-end,
Bernardo era mais back-end na época, e um front, a gente fez a plataforma em um mês e meio. E aí a gente começou a dar uma cara pro produto para ir pro mercado, sacou? E a gente começou a dar uma aliviada, isso foi 20. Aí 20 foi só estabilização de produto. 22, a gente... 20 de estabilização. 21, a gente fez mais algumas versões de melhorias e tal. Essa versão aqui, se não me engano, foi feita, rodou o deploy dela no Natal, velho. O cara não teve Réveillon, nem Natal. Não teve. E aí, eu tava viajando, porque eu era comercial, né? Eu tinha vendido. Os débitos se explodam, filho. Não é responsabilidade minha, né? Então eu vendi, tem que entregar. E aí, fizemos o deploy e tal, rodou. E aí, 22, a gente mudou de patamar. Aí, começamos a ganhar dinheiro. Aí mudou de patamar a empresa, a gente começou a contratar mais pessoas, e aí a gente cresceu, mudamos de escritório, etc. Aí, 22, falei com o Matheus, olha, vamos crescer mais, vamos buscar mais investimento, mais grana para desenvolver tecnologia. E aí, a gente começou a procurar pessoas, empresas para vender. A Intelbras queria comprar a gente. A Intelbras não conhece, né, que faz as câmeras. Acho que em 2022 eu fui para lá umas 6 vezes, assim, na Intelbras, lá em Santa Catarina, em Floripa. Negociamos, só que a gente percebeu que, pô, não era isso. Porque eles é uma empresa de hardware, né? A gente não queria ser uma empresa de hardware. Aí tem um detalhe. Todo o hardware do nosso produto era terceirizado, não era nada nosso, a gente só usava os dados. Aí aqui existia uma merda do tamanho de um planeta que era a tal da integração. Porque o que aconteceu? A gente entrou numa portinha de mercado muito pequena. E aí isso acabou incomodando algumas pessoas. E aí eles começaram a barrar essas integrações, a barrar os dados, e isso podia prejudicar a gente. Então existe um conflito de interesse. E aí, dito tudo isso, também não vou me alongar muito, a gente acabou... Veio uma outra empresa chamada NSTech, e falou assim, ó, tá bom, quero comprar vocês. E, bom, e aí foi isso. Então a gente acabou vendendo a empresa. Tem uma fotinha aqui da galera. Então aqui foi pra gente, aqui foi em 2024 já, aqui já tinha quase 50 pessoas, acho, 40 e tantas pessoas. A gente vendeu a empresa e foi isso. Aí, Lucas, aí sim, dinheiro no bolso, liquidez e é isso. Então, depois de alguns anos, a gente foi ganhar dinheiro de verdade, pelo produto, pela história, pela recorrência, né, pela venda e assim por diante. Bom, é isso. Então aqui eu fecho a parte 3. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho que correr para adorar, gente. Eu não sei se eu posso perguntar isso. Pode perguntar. Se o senhor não quiser responder. Não, mas senhor, aí é dureza, né? Aí você não quer responder, não. Aí é velho, né? Sei que eu tenho cabelo branco, mas calma. Não, eu falo todo mundo senhor. Pode chamar de Léo. Léo, por que você vendeu isso como produto e não como serviço? Tá. É porque o produto em si, né? O produto em si é o software, mas ele tinha um pouco de serviço, entendeu? Que acaba que você tem o suporte, você tem uma série de coisas que viram um produto barra serviço, entendeu? Então tem que ter. O Netflix, quando a gente vende um produto Netflix, ele tem um serviço, ele está te oferecendo filme. Ele tem que gravar filme, ele tem que produzir série. Isso é serviço, entendeu? Só que você não vê isso como serviço, porque você está acostumado a entender como serviço alguém trazendo um prato de arroz para você, mas não é isso, sacou? Mais perguntas? Eu tenho quanto tempo? 0? Tem que fechar o boteco? Não, pode ir. Pode ir. 10 minutinhos? Tá legal. Bom, eu estou disponível. Tá legal. Vou fazer dessa forma, eu estou disponível. Quem estiver disposto a ficar e eu tiver interesse em ficar, eu fico. Quem não tiver, né, beijo, abraço. Léo, eu queria te perguntar sobre como é que funciona a sua captação com o cliente. Você chega, você faz uma pesquisa, vê quem você acha que precisa, chega lá, bate a porta, roda um anúncio de tráfego pago. Como é que você chega no cliente para vender um produto desse valor? Assim? É muito complexo, porque na Onisys a gente tinha uma estratégia diferente. Porque a estratégia a gente chama de ABM, Based Account Market, que são esses clientes muito grandes. Então, nossos clientes eram a Ipiranga, a Shell, Petrobras, BRF, BP Bung, então são clientes enormes.
Você não chega no Instagram. Né? Então é contato, relacionamento, feira, aí você vai de um em um, vai batendo na porta, entendeu? É uma estratégia diferente. Agora na Fuzzy, é uma estratégia B2B e B2C, para escola e para público final. E a gente cria uma estratégia, um funil de awareness no Instagram, para as pessoas reconhecerem a gente. E aí tem uma outra estratégia de outbound, de ir nas escolas, né, e aí oferecer o produto. Entendeu? Então são estratégias assim, completamente diferentes. Completamente diferentes. Oi? Depois da graduação, para especialista. A vida, filho. A vida. Lembra que eu falei de sobrevivência? Mas foi um estudo autônomo? Foi? É lógico. Não, autônomo. Faz curso, YouTube, vai em feira, conhece, lê, gente. Pelo amor de Deus, lê. Livro, por favor, faz isso comigo. Leitura, velho. Nossa, puta que pariu, cara. O mundo vai acabar com essa merda. Ninguém mais lê, ninguém absorve, ninguém tem a capacidade de interpretar as coisas, de, sabe, de ler uma coisa e ter crítico, ser crítico em relação às coisas. Isso é um problema, mas enfim, não falo sobre isso. Mas, mano, a sobrevivência é a vida. Né? Eu tenho que fazer. Eu vou estudar, vou fazer o que eu preciso para fazer isso. Se eu não. Aí, beleza. Se eu não sei, contrato alguém para fazer. Trago pessoas boas para o meu time, né? Então aqui, bom, pensa. Aqui tem gente comercial, tem desenvolvedor, tem RH, tem financeiro, tem de tudo aqui, né? Uma empresa normal, como outra qualquer, uma empresa de software. Então, é você... E aí, talvez uma boa pergunta, acho que talvez a minha principal mudança é sair de empreendedor de front para ir para o empreendedor de gestão. Chegou um período, aí, ótima pergunta. Eu fiquei de 18, vamos lá, né? 17, 18, 19, 20, muito no front, vendendo com cliente, aí desenvolvia produto, estava no time de produto lá, ó, essa linha aqui tem que ser isso, tem que ser verde, tem que ser azul, não sei o que, não. Beleza. Aí depois eu tiro esse chapéu, aí eu vou para um outro chapéu aqui em 23, 24, eu sentava na minha mesa, aí eu tinha 4 diretorias, assim, diretoria de produto, né, desenvolvimento, marketing, RH e operação. O meu papel era conversar com as pessoas, não fazer mais nada. Aí era resolver melhor. Ah, fulano, não sei o quê. Aí vai lá, vamos resolver isso. Produto não entregou, pô, gente, vamos pegar. Comercial não pagou, não vendeu, gente, precisa bater meta. Entende? Aí você vai mudando, vai tirando um chapéu e colocando outro, assim. Hoje, depois que eu vendi, que eu saí da operação, eu tenho uma outra visão. E você vai acumulando aprendizados. E essa visão, aí é uma parte da Fuzzy. Bota até. Aí hoje eu estou na Fuzzy, o Lucas vai vir aqui amanhã, o Raven. Perguntem para ele. Que eu vou falar. Ele vai dar essa visão para vocês. Eu tenho uma visão hoje completamente diferente do que é empreender. Sacou? Mas só aprendi isso na vida, velho. Vivendo. Não tem o que fazer, não. O crescimento da empresa com relação a pela demanda, sim. É meio orgânico, né? Aí tem vários problemas, assim. Começa orgânico, assim, geralmente você enfrenta um problema e contrata. Esse problema, às vezes... Mais ou menos. Na fase nossa aqui quando a gente vendeu a empresa e aí um dos combinados lá na venda era, ó, a gente tem que desenvolver um produto novo. Mano, no dia seguinte o dinheiro caiu na conta, a gente contratou mais de 15 pessoas. Claro, né? Então, do dia para a noite, demorou um tempo, mas eu quero dizer o seguinte, a gente abriu mais de 15 vagas, porque a gente tinha que trazer time para desenvolver, inchamos um pouco a estrutura, desenvolvemos, aí depois a gente começou a cortar, sabe? A diminuir o custo fixo ali para gerar margem. Então a gente teve a gente chama isso de barriga, né? A gente teve um investimento, pensa numa linha do tempo, assim, num gráfico, né, XY. E que o X o Y é dinheiro. Aí a gente tem um período de barriga, assim, que a gente só gasta, produto desenvolvendo, aí você está cobrando o time de desenvolvimento. Ô, gente, vamos embora, o dinheiro está acabando, aí você chega no zero aqui, o produto foi entregue. Aí você tem que vender. Aí depois começa a vender, e aí são ciclos, né? Produto novo, assim por diante. Guarda, Lucas. Você mostrou a foto lá no começo, na empresa incubada, né? 4 alunos da Cefet.
do Cefet e depois essa foto aí, sei lá quantos funcionários você tinha. Você pode falar também um pouco de faturamento, assim, de número? Posso. De quanto vocês entregaram a operação? A gente bateu quase 8 milhões, né, de faturamento no ano. Então, em 2 anos e meio. Assim. A gente cresceu de 0, né, para 2020 até 2024. Então, foi por aí. Assim. Mas aí, de novo, né, receita recorrente. E quando a gente entrou na MS, a gente começou a criar uma máquina de vendas assim, muito absurda. Sabe? Muito absurda. Então, era venda. Aqui eu tinha... Cadê? Não tá aqui, essa moça de rosa aqui era a minha gerente comercial. É isso. Venda. Aí muda os objetivos, assim, sacou? E vocês venderam tudo? Nossa, 100%, mano. Não sei nem o que tá acontecendo. Eu já ouvi falar que no seu último dia, no seu último mês, foi um mês muito feliz para você. Cara, aí é a filosofia da vida, assim. A gente pode entrar nesse assunto se vocês quiserem, mas acho que é legal de falar. Eu vou contar para vocês essa história, porque é isso. Eu vejo a vida de maneira diferente hoje por conta disso. E talvez seja um ensinado importante, assim. Quando a gente estava na órbita, desenvolvendo os protótipos nossos lá, existia uma parada que é aquela paixão, né, de fazer a coisa acontecer, de fazer as coisas. E olhando para mim, assim, eu tenho uma cabeça mais criativa, uma cabeça mais de desenvolvimento, de pensar em coisas novas. Então, naquele processo, estava me divertindo. E para mim era uma diversão. Sabe? Ganhava um dinheirinho ali, paraná, trabalhava, normal, e me divertia. Esse era o processo. E a gente foi fazendo as coisas e a gente nunca escolheu fazer a Onisis. As coisas simplesmente aconteceram. Né? E a gente teve que fazer a Onisis pela sobrevivência. Bota fé? Então a gente caiu num setor que era logística. Mano, é um setor sujo. É um setor sujo. Em todos os níveis que a palavra possa te lembrar. Sujo. E era isso. Então a gente teve que fazer um produto, não que eu não acreditava, eu acreditava pra caralho, o produto é foda. Vocês digitarem no Google aí, vai lá no site lá, onisis.com.br, vocês vão ver esse símbolozinho aqui, ó, Buy Nestec, o produto roda, mano, em vários clientes no Brasil inteiro. Deve ter mais de 70 mil motoristas que rodam na Onisis. Isso me dá muito orgulho, porque foi caralho, o negócio que a gente pensou, tem quase 100 mil pessoas rodando o negócio ali e tal, ajudando muita gente, tal, gerando uma economia, gerando, né, uma série de coisas. Maneiro. Só que eu não estava feliz, porque eu estava fazendo uma coisa que não era eu mais. E aí, nos últimos 2 anos, mano, aí foi, assim, difícil para mim, sabe? Porque eu tive que vestir um chapéu que eu não gostava. E aí não é sobre gostar, é sobre precisar fazer. Entendeu? Então, esse romantismo, trabalho que você gosta, vai ter que trabalhar. Isso não existe. Não existe. Tem que trabalhar, mas tem que ganhar grana, você tem que fazer seus sonhos, sustentar sua família, seus meninos, sei lá, cada um tem seus rolês, sabe? Então eu fiquei 2 anos ali no front, uma parada que eu não gostava. E aí hoje eu tenho esse privilégio, né, de poder fazer o que eu gosto. E aí hoje sim eu consigo escolher o que eu quero trabalhar. Mas antes disso eu não conseguia escolher. Então por isso que foi um momento de virada de chave, assim, sabe? Porque para todo mundo aqui que está empreendendo, vocês estão em empresa júnior aí, velho. Quem quer empreender, talvez você queira também, pelo assunto da sua conversa, existe uma parada que é para tudo na vida, tá? Que é o senso de pertencimento. Ele custa caro. A gente confunde liberdade com pertencimento. Eu vou explicar para vocês. Quem que corre? Ninguém? Quem está na modinha da corrida aí? De vez em quando? Quem corre a vera mesmo? Quem corre? Não? Tá bom. Vamos usar o exemplo. Exato. Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar. E aí, no final do dia, a gente quer ser aplaudido, velho. A gente quer atenção. A gente quer ser reconhecido. Então, quando a gente faz o curso de mecatrônica, tem muito do sentido de, nossa, quero ser reconhecido como engenheiro mecatrônico. Só que isso é passageiro, isso é volátil, sacou? E aí, para você se pertencer ao grupo dos engenheiros mecatrônicos, você fica preso, porque você perde a sua liberdade. E é isso que acontece com quem empreende. Quando a gente está empreendendo,
A gente sonha, né? Nossa, quero empreender, ter uma grande empresa, ter muitos funcionários. Você vai mentalizando aquilo, né? Como seu sonho. E isso é um senso de pertencimento. Eu quero pertencer a esse grupo que empreende. Só que o dia que você chega lá, você fica preso. Você não consegue mais sair, sacou? Aí você fica preso naquele ciclo de empreendedor. E aquilo te consome. Você, pô, mas agora eu quero viajar. Você não pode. Você tem empresa, velho. Ah, eu quero fazer isso. Também não pode. Então, essa ambiguidade, ela é muito complexa, sacou? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer. Porque às vezes a gente quer, vai aprisionar. E aí a gente tem que saber lidar da maneira possível, sabe? Então aprender, por isso que eu falo do autoconhecimento. Quando a gente aprende isso, o que é suficiente, né? O que não é suficiente, até onde eu quero ir, quais são os meus valores, o que eu vou abrir mão da minha vida. Vou abrir mão da minha saúde? Vou. Por um tempo? Sim. Vou abrir mão da minha esposa? Vou ter que viajar pra caralho agora, vou ficar sem ver meu filho, minha esposa e tal. Então, é muito complexo. Mas é isso. Então, é um papo muito longo, mas o ponto é, esses 2 anos foram muito difíceis para mim, por mais que, pô, vender a empresa para continuar, bolso cheio de dinheiro, sim. Mas, e aí? O que você vai fazer? Qual que é a sua vida? Não para, né, irmão? A vida continua. Tenho 35 anos. Então, tem mais, sei lá, pelo menos mais 35 para viver. Então, são questões complexas. Bom, mais perguntas? Eu estou disponível, viu, gente? Quem quiser ficar batendo papo aqui, até vai estar acabando. É a última etapa. Ô, Léo, a empresa desenvolveu vários produtos, como é que foi a questão de patente ou registro do software? A gente registrou o software, mais como proteção, mas é difícil isso, viu, Wagner? Hoje em dia, mano, nem gasta tempo, assim, porque as bibliotecas são abertas, né? Aí, isso aqui é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. E aí, galerinha da programação aqui, ó, presta atenção aqui. É o seguinte, desenvolvi um software aqui, vou patentear. Tá aqui. Não precisa não, né? O negócio não é o software, gente. O negócio é o produto. É a estratégia comercial. É o go-to-market. É como você vende, como você apresenta, o problema que você resolve. Porque software por software, qualquer um de vocês aqui, eu tenho certeza, 45 minutos hoje, ChatGPT, vocês conseguem fazer um software para identificar o braço das pessoas, tenho certeza. Mas agora, criar um produto, aí o buraco é mais embaixo, entendeu? Aí é outro nível, assim, não de dificuldade, mas é de profundidade. Sacou? Exige muito teste, muita validação, ir no cliente, testar, errar, prototipar, mudar o caminho, mudar a direção. Tem o time, né, o senso do empreendedor, que ele tem que olhar para esse caralho, isso aqui não vai funcionar, mano. Preciso mudar. Ele muda. Muda a direção, programa do zero, faz outro software, começa de novo. Então tem muito disso. A gente chama isso de market fit. É uma fase muito importante para a galera que está empreendendo, que é a fase inicial. Você está testando market fit, até ter o fit com o mercado. E essa fase a gente gastou 17, 18, 19, 3 anos, né? Para ajustar o produto até achar a mina de ouro ali. Agora é agora. E aí quando a gente encontrou, a gente simplesmente focou 100% e abandonou todo o resto. Alguém me perguntou da Opta aqui, que ela fechou. Quem foi? Você. Aí a Opta, todos os projetos de IA e indústria, cancela essa merda, mudamos o nome, porque uma comunicação diferente, um nome diferente, uma estratégia diferente, aí virou Onis, CNPJ, o casamento era o mesmo. Contrato social mesmo, só mudamos o nome. Registramos o nome e aí foi. Perguntas? Opa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Quase boa noite. Quase boa noite, na verdade. Na Unisys, vocês pretendiam abrir a empresa para Bolsa de Valores? Nossa, e se sim, o que eu devo julgar como um critério vantajoso? Olha, é uma pergunta que está muito distante da nossa realidade. A gente nunca tivemos essa pretensão. Nunca tivemos, e eu também não tenho essa pretensão. Aí essa é uma discussão minha com o Léo de hoje. Eu estou empreendendo de novo na Fuzz e tem outras ideias, e aí eu estou me decidindo assim, o
que eu quero fazer, qual o tamanho, até onde eu quero ir. Tá? Mas aí eu te dando uma outra visão. A NSTech, que comprou a gente, ela sim está indo para a Bolsa. Tá? Ela comprou 36 empresas. Nós fomos a 27ª a ser comprada. Eles investiram mais de 1,5 bilhões, fundo suíço. Eles vão abrir capital, talvez ano que vem ou no próximo ano, na Bolsa de Nova York. Mas, cara, é um assunto que não faz parte do meu domínio, né? Não tenho zero experiência para falar sobre isso e consigo te ajudar. Beleza? Alguém mais? Não? Você, como vendedor, como que foi a parte de prospecção com os clientes? Da Onis? Boa pergunta. A gente tinha um cliente muito específico que era empresas de transporte de combustível. Simplesmente você pega a lista na internet, empresa de transporte de combustível. Telefone, liga. E aí, quando eu viajava, eu lembro disso, quando eu viajava, vocês vão reparar isso depois que eu falar com vocês. É igual aquela teoria do carro vermelho, né? Ninguém repara no carro vermelho até você falar que existe carro vermelho. Eu comecei a perceber os caminhões de combustível. Aí eu olhava, lembrava o nome, anotava, chegava em casa, pesquisava e ia prospectar. Era a unha mesmo, velho. Não tem muito erro, não. Mais perguntas? Mano. Na Onis? Porra, me fuderam. Quero nem saber o que está acontecendo lá. Não. Assim, brincadeiras à parte, né? Mas vendeu, acabou. A gente vendeu em 2022, na verdade. E 23, 24, a gente fez a transição. Então, eu fiquei 2 anos ainda como CEO da empresa, ainda na operação. E fazendo a transição de tecnologia, de integração com o grupo. Porque são 36 empresas. Tinha que integrar tudo, sacou? E aí eu fiquei lá 2 anos transitando e tal. E em dezembro de 24 foi meu último, dia 20, meu último dia lá. Normal. Acabou. Aí muda o contrato, né? Eu não sou mais o dono. Aí a ANS já tinha comprado. É isso. Sai o Léo, entra outra pessoa. Beijo, obrigado. A gente faz uma festa de comemoração. Até mais. E é isso. Não tem muito mistério, não. É tipo troca de namorada. Troca de namorada, acabou. Lavou, tá novo. Proíbe. 5 anos. Eu tenho um contrato de não compete, né? Então eu não posso. Mano, eu não posso ter nem transportador, você acredita? Não que eu queira, mas não posso ter nem empresa de caminhão. Então tudo que é negócio ligado à logística, eu não posso ter. 5 anos. E nem prestar consultoria. E nem cofundar. E nem investir. Então tudo que é logística não está comigo. Mas, eu posso falar o que eu quiser, né? Eu não posso receber e ter conflito de interesse. Né? É isso. Mas eu gostei muito da sua parte que você falou sobre a diferença entre só criar o software e conseguir fazer com que ele seja um produto que seja vendido. Né? Você tem alguma dica de como é que faz essa diferença? Né? Falei para vocês em relação a tecnologia por tecnologia e tecnologia para resolver um problema. Nunca, isso aqui é uma fala muito importante, viu, gente? Gravem isso, eu aprendi na vida. Quando a gente cria algo, essa coisa está muito mais próxima da gente do que do outro. Concorda comigo? Você está tirando a coisa da sua cabeça e está fazendo uma parada. Só que quando você quer vender alguma coisa, não é sobre você, é sobre o outro. Então você tem que ir no outro, identificar o que ele tem de dor, e aí sim você resolver o problema dele, entendeu? Então, e quando você quebra isso, é o seu ego. Eu quero criar algo porque eu sou genial. Não, mano. Não é você que dita a regra. Quem dita a regra é o cliente. Então ele tem um problema lá que ele não sabe resolver, por isso que ele te paga. Então quando você liga para um cara para instalar a internet na sua casa ou para trocar o chuveiro da sua casa, é porque você não sabe fazer, ou porque você não quer, tem preguiça. Aí você vai contratar alguém, então é a mesma coisa. Você vai lá, busca no cara, resolve o problema e resolve e cria o software a partir disso, não a partir do que você acha. Mais perguntas? Bom, pessoal, só... Eu vou encerrar. É porque realmente... Não, fica tranquilo. Para mim tá tudo bem, mas Você vai fazer mais algum encerramento? Não. Até bom, porque na fase aqui o Raul vem falar amanhã.
Aí, mas não resolvi, então, 1 minuto. Aí eu saí da empresa, no ano passado, passei por um processo de transição de cabeça mesmo assim, de entender o que eu queria fazer. Tirei um ano, 2025, um ano mais sabático, para fazer umas paradas, viajar, testar algumas coisas, expandir minha cabeça para novas coisas assim. Eu gosto muito de esporte, investir mais no esporte e tal. E agora eu estou voltando para a Fuzzy. Cadê quem perguntou da Fuzzy? E a Fuzzy lá atrás, o Rafa tocou sozinho, quase quebrou na pandemia. Ele deve contar isso aqui, porque as escolas fecharam. Retomou. Agora Matheus e eu e Rafa, a gente voltou para a Fuzzy e aí volta quebrando. E aí, produto novo, um monte de coisa rolando. E aí, quem tiver mais curiosidade também, não vou falar muito para ele. Dá tempo para ele falar amanhã, mas também para a educação. E o que eu ia falar? E aí o mais importante, aí ele vai, como vocês podem perguntar isso para ele amanhã, vai perguntar. Ele é o CEO da Fuzzy. E aí quando eu voltei, foi a primeira conversa que a gente teve, eu falei assim, Raul, eu volto, mas eu não quero ser o CEO. E aí a pica agora, a batata quente está no colo dele, não no meu, ele sabe disso. Eu falei isso com ele. Então hoje eu estou num lugar mais confortável, sacou? Eu estou na parte de marketing, vendendo. Então eu estou criando coisas, campanhas, novos produtos e tal. Isso é muito de boa de fazer. E ele está com a batata quente no colo. Então é o que eu fiquei durante anos e ele está agora. Mas isso vai ser bom para o crescimento dele. Vai ser um excelente profissional, com certeza. E eu estou só olhando, né? Estou só observando, ajudando ele e tal. E é isso. Beleza? Antes de mais nada, tá aqui as redes sociais. Deixa o like, compartilha. Esse aqui é o da Fuzzy, sou o Fuzzy Makers. Isso aqui são as minhas redes. LinkedIn, para quem quiser me achar lá. Estou meio com saco cheio de LinkedIn, então deu uma pausa também. É muito chato, mas beleza, vou voltar. E tem meu Instagram, quem quiser também me seguir, tá aí. E aí, não tem meu e-mail aqui não, mas quem quiser é Leonardo Farias Campos, ou leonardo@fuzzymakers.com. Quem quiser bater um papo, trocar ideia. De novo, eu gosto muito de bater papo com a galera que está começando, porque eu acho que é uma possibilidade de abrir a cabeça, de trocar uma ideia. Não sou dono da verdade, é apenas a minha vivência, o meu ponto de vista. Então, quem tiver interesse, quiser bater papo, fique à vontade, me procure. Galera do Empresa Júnior, pô, maneiro demais, vocês estão fazendo. Uma parada que eu quis fazer aqui e não consegui. Então, que bom que vocês estão fazendo. Vai fundo, testa, erra, vai embora, toca o barco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter passado pelo horário, mas eu acho que é muita coisa para falar. 8 anos de coisas assim, em 1 hora, 2 horas, é muito pouco tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido algo. E acho que o grande ponto reflitam assim e saiam com a cabeça expandida. Eu sei que amanhã provavelmente ninguém vai lembrar de porra nenhuma que eu falei, mas pensem maior, assim, pensem em como vocês, não pensem nas disciplinas, nas notas, pensem na sua capacidade de resolver problemas, na sua capacidade de expansão, na sua capacidade de aprendizado. Sejam curiosos, tenham intenção nas coisas e boa sorte para vocês. Tomara que vocês se formem aí e que tenham boas carreiras, boas paradas, boas coisas para viver, porque vocês merecem viver coisas boas. Fechou? Valeu! É isso. Muito obrigado. Quem quiser tirar a dúvida também, pode liberar. Então amanhã a gente vai ver